Graças a Deus, irmãos, como é que vocês estão? Hoje nós iremos ler o capítulo 5 do livro Entenda a Bíblia, de João Paulo Tomás de Aquino, né, que vocês já devem saber. E hoje vamos ler o capítulo 5. Foi mal. Dicas para ler um texto narrativo. Um texto narrativo é aquele no qual uma história é contada. As narrativas contam histórias. As histórias bíblicas nunca são contadas com o objetivo principal de entreter, mas visam ensinar lições teológicas e causar no leitor algum tipo de experiência existencial. As histórias acontecem ao longo de um tempo determinado em um local e com personagens específicos, e por vezes envolvem objetos importantes. Se você, leitor, consegue detectar o tempo, o local e os personagens da narrativa e perceber os posicionamentos, movimentos, as atitudes e a importância de cada um deles no texto, você estará em um ótimo caminho para interpretar bem a narrativa. Preste atenção se algum deles tem importância ou significado especial no seu livro ou em outros lugares da Bíblia. Fique atento também aos diálogos e quais ensinamentos estão sendo transmitidos por meio deles. Outro fator muito importante é uma narrativa diz respeito ao contexto histórico. Isso não vale apenas para as narrativas, mas tem uma importância ainda mais fundamental nela. O contexto histórico serve tanto para falar daquilo que aconteceu antes e o que virá depois na história, quanto para falar sobre informações históricas da época. Os dois são muito importantes e devem ser analisados pelo leitor. Foi mal, desculpa. O primeiro depende apenas de ler o texto dentro do seu contexto maior, o livro todo ou uma seção do mesmo. Quanto ao segundo tipo de contexto histórico, ele diz respeito a informações históricas, culturais, políticas, socioeconômicas e religiosas da época. Êxodo 20, versículo 3, né? Do contexto histórico pesquisado em livros, aprendemos que um dos principais ídolos adorados do Egito era Apis, um deus cuja imagem era a de um bezerro, e que a adoração pagã antiga sempre envolvia idolatria, comida, bebidas e imoralidade sexual. Note que Êxodo 32, versículo 25, é um comentário do narrador no qual ele está dando sua perspectiva sobre o que aconteceu ali e em sua opinião. Arão teve mais culpa do que estava disposto a assumir. É interessante notar também que o narrador emoldurou essa história entre duas intercessões de Moisés pelo povo. Assim, nessa história temos um exemplo da degradação moral do ser humano em geral e do povo escolhido por Deus em particular. Esse povo não consegue ser salvo pelas suas próprias atitudes, mas tem que ser salvo por Deus por meio da intercessão de um mediador, Moisés representando Cristo. A quebra da lei de Deus tem consequências mortais para várias pessoas, né? Para várias pessoas do povo, enquanto existe possibilidade de arrependimento e mudança para outras. A imperfeição do sumo sacerdote Arão nos faz ansiar pelo sacerdote perfeito que viria no futuro e daria a própria vida para o povo. O texto ensina sobre Cristo como mediador e intercessor perfeito que viria no futuro. A santidade e a ira de Deus, as consequências do pecado, a recompensa da fidelidade, levitas e a misericórdia e graça de Deus. E aqui temos mais uma atividade, coisa boa, exercício 5. Leia o texto abaixo. Aplique as ferramentas de interpretação aprendidas neste capítulo. Veja as perguntas abaixo do texto e analise quais as possíveis... Desculpa, gente, foi mal, estou meio cansado. E analise quais as possíveis maneiras de conectar o texto a Jesus Cristo. Então vamos lá. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: eu não vou ler esse texto. Não, brincadeira, eu vou ler sim. Esse texto está localizado em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 a 20. Ou seja, vocês mesmos vão ler. Tchau. Brincadeira, gente. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram
o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregar nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Hilquias me entregou um livro e Safã leu diante do rei. Certo. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Hilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Uda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhes contaram o que havia acontecido e ali lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira. Com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas, ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando houver as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Primeiro, letra A, qual é o tempo? Letra B, qual é o local? Letra C, quem são os personagens? Letra D, o que acontece com os personagens? Letra E, há algum objeto importante? Não sei, gente. Será que há algum objeto importante? Eu não percebi até agora não, hein? Será que tem algum objeto importante aí? Aí vocês têm que descobrir. Eu não tô sabendo de nada não. O que se pode aprender nos diálogos? Existe algum comentário do narrador? Qual papel esse texto desempenha na história maior? Há alguma informação importante sobre o contexto histórico? Como essa história se encaixa na grande história da redenção? Como é possível encontrar Jesus Cristo nesse texto? E aí, conseguem responder todas essas questões? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido a leitura de hoje e até terça, rapaziada. Fui.